E aí galera do Me Salva, depois que a gente já viu então 3 modelos diferentes para o diodo, além de fazer alguns exercícios, a gente vai ver agora como é que se comporta o diodo real. Na verdade, essa é uma aula mais ilustrativa para a gente entender como é que realmente funciona o componente, porque a gente não vai usar esse modelo do diodo real para resolver exercícios, porque vocês vão ver que ele é bem mais complicado. Então vamos ver intuitivamente o que acontece no diodo real. Primeiro a gente vai traçar um gráfico aqui do diodo ideal. Para a gente lembrar, o diodo ideal é aquele em que a gente tem a região de corte, aqui é a tensão e aqui a corrente, e a partir de um momento em que a tensão passa a ser positiva, a gente tem a corrente indo lá para o infinito, ou seja, a gente entra na zona de condução. No modelo que a gente chamou de modelo 2, é aquele modelo em que o diodo estava em corte até chegar naquela tensão V gama lá. A partir dessa tensão, ele entra em condução. E o terceiro modelo que a gente viu é aquele modelo que a gente tem uma pequena corrente reversa, que é a corrente de saturação, depois ele fica em zero, quando ele chega na tensão V gama, ele sobe com uma pequena inclinação. Então esses são os 3 modelos que a gente viu. O modelo 3, que é o modelo que está em azul, é o que mais se aproxima do real. Então como é que vai ser esse diodo real aí? Bom, primeiro, entre a tensão aplicada igual a zero e a tensão igual a V gama, a gente vai ter realmente uma corrente igual a zero. Chegando nessa tensão V gama, que vai começar a acontecer a diferença. A gente não vai subir nem reto, nem inclinado. Na verdade, ele sobe de uma forma exponencial. Um pouquinho antes de V gama, na verdade, aqui, ele já começa a subir. Dessa maneira aqui. Então, essa região da curva, em que a gente tem essa volta aqui, a gente chama também de joelho da curva. O que mais? Além disso, como é bem possível imaginar, se o diodo está polarizado inversamente, a gente tem uma pequena corrente de saturação IS, que nem essa aqui, que é mais ou menos constante. Mas o que acontece? Se tu está aplicando uma tensão cada vez mais negativa nesse componente, tem uma hora que nenhuma junção aí vai segurar e o diodo vai entrar no que a gente chama de ruptura. A região de ruptura é aquela região em que ele passa a ser um fio, só que a corrente vai no sentido contrário. Então a gente tem basicamente essa forma de onda aqui. Só que essa tensão aqui, que a gente pode chamar de VR, tensão de ruptura, alguma coisa do gênero, ela vai ser muito maior que o V gama, por exemplo. Ela vai ser da ordem lá de vários volts. O V gama a gente já viu que é da ordem ali de mais ou menos 0,5 volts, 0,3 a 0,7. Então a gente adicionou aí nesse modelo do diodo real algumas coisas novas em relação àqueles outros modelos. O que acontece? Na verdade, se tu for olhar, a partir daqui até o infinito, a gente pode escrever isso aí como sendo uma função exponencial. Essa função exponencial tem essa cara aqui, ó. Então vamos identificar o que significa cada coisa aqui. O ID é a corrente no diodo, que é o que a gente quer descobrir. O IS é aquela corrente de saturação lá. E é exponencial, VD é a tensão aplicada, N é o que a gente chama de fator de idealidade, que é um número que varia entre 1 e 2, e o VT é uma constante que está definida aqui, ó. VT é igual a KT sobre Q. Q é a carga do elétron, que está aqui, ó, 1,6 vezes 10 na menos 19. K é uma outra constante, que é a constante de Boltzmann, que vale 1,38 vezes 10 na menos 23 joules por Kelvin. O T vai ser a temperatura. A temperatura geralmente dada em graus Celsius aí. Então, nota, a gente tem, além de um fator exponencial aqui, a gente tem também a dependência da temperatura nessa
nessa função do diodo. Por isso que eu falei que não é um modelo que a gente vai poder usar aí normalmente nos nossos circuitos, até porque aqueles modelos que a gente determinou antes vão se encaixar bem em todos os circuitos, praticamente, que a gente for resolver, em que tu não precise ter uma precisão muito grande aí de valores de tensão e corrente. Então, a gente pode aproximar essa nossa expressão para as regiões de corte e para as regiões de condução. Vamos fazer isso aí então. Olha só. Na região de condução, que é essa região aqui, a gente pode aproximar aquela expressão lá por ID igual a IS vezes aquela exponencial lá. E na VD sobre NVT. E, então, isso aí é para VD maior que esse valor aqui. É uma exponencial. Já para a região de corte, a gente pode aproximar isso aí por ID igual a menos IS, que é essa região aqui. Então, a gente está considerando essa corrente de saturação aqui como sendo constante. Então, são as duas equações aí que a gente pode escrever se tu quiser ter uma precisão muito boa no teu modelo aí para o diodo. Por fim, a gente vai ver qual é a influência daquele T lá, da temperatura que a gente viu. Então, olha só, para fazer um gráficozinho da influência da temperatura, eu vou desenhar aqui duas curvas. A primeira curva, vamos dizer que é essa aqui, ó. E ela está numa temperatura T1. A outra curva vai ser essa aqui, ó. Vou fazer em vermelho. E está numa temperatura T2. O que acontece? Nesse caso aqui, a gente vai ter que a temperatura 1 é maior que a temperatura 2. Além disso, tu pode fazer um cálculo aí, se tu botar uma diferença de 1 grau Celsius entre essas duas curvas aqui, essa diferença aqui, ela é da ordem de menos 2 milivolts por grau Celsius. Então, se tu tem um diodo a 25 graus, que tem uma tensão aqui de 0,9, por exemplo, se tu pegar essa temperatura e diminuir para 24 graus, tu vai ter 0,9 menos 2 milivolts. Então, essa é a influência da temperatura aí no diodo, e esse aí foi o diodo real. Então, a gente conseguiu ver como é que se comporta realmente o diodo, mas, como eu disse, não é um modelo que a gente vai estar usando muito aí nos nossos circuitos, justamente porque ele é bem complicado, como a gente pôde ver aí. Então, era isso aí. Nas próximas aulas vamos começar a resolver circuitos com diodos, vamos fazer os retificadores aí de meia onda e de onda completa e vamos entender para que eles realmente servem. Era isso aí então, e até lá!